Olá, vamos falar de um julgado que está no informativo 833 do STJ, que fala sobre direito penal e direito tributário. Vamos lá. O dispositivo ele vai tratar sobre aquela questão da conversão da pena de multa em dívida ativa não tributária. Como é que fica, qual o regramento que vai ser aplicado, se é o Código Penal, se é a lei de execução fiscal, né? E o destaque já deixa bem claro o que vai prevalecer. O que ele diz? Ele diz o seguinte: a nova redação do artigo 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa, de modo que, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição que estão previstas lá na Lei de Execução Fiscal, Lei 6830 de 80, e as causas interruptivas disciplinadas lá no CTN, no artigo 174, o prazo prescricional continua regido pelo artigo 114, inciso 2 do Código Penal, que diz que a prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente combinada ou cumulativamente aplicada, inclusive quanto ao prazo de prescrição intercorrente. Certo? Então é essa a posição que prevalece. No caso, o que aconteceu? No caso aqui, trata-se de execução fiscal visando a cobrança de dívida ativa não tributária referente à multa penal combinada cumulativamente com pena privativa de liberdade. Lá no tribunal de origem, o tribunal entendeu que a conversão da pena de multa em dívida de valor, na forma do artigo 51 do Código Penal, transmudaria sua natureza jurídica de sanção penal para a dívida de caráter extrapenal. E nessa linha de raciocínio, concluiu que seria aplicável o prazo de prescrição intercorrente estabelecido lá no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, de modo a declarar extinta a execução fiscal. E aí o que acontece? A primeira sessão do STJ, por ocasião de um julgamento que gerou o tema 566, sobre a sistemática lá dos recursos repetitivos, em um voto vista lá da ministra Assucete Magalhães, deixou assentado que o prazo de duração da prescrição intercorrente depende da natureza da dívida ativa, de modo que, embora a dívida ativa tributária tenha prazo quinquenal, há dívidas não tributárias, que são objeto de execução fiscal com prazos prescricionais diversos. E aí, dentro dessa lógica, no julgamento desse tema 566, o ministro Herman Benjamin, no seu voto, ele consignou ainda que o prazo da prescrição intercorrente não será necessariamente quinquenal. O que acontece então para os créditos de natureza não tributária? O prazo de prescrição intercorrente será idêntico ao da prescrição ordinária estabelecido em legislação específica, ou, se não tem uma legislação específica, vai seguir o disposto no artigo 1º do Decreto 20.910 de 32. E aí, quanto ao prazo prescricional aplicável à execução de multa penal, a jurisprudência do STJ ela orienta-se no sentido de que a nova redação do artigo 51 do Código não tirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei de Execução Fiscal e também aplicam-se as causas interruptivas que estão lá no artigo 174 do CTN, o prazo prescricional continua regido pelo artigo 114.2 do Código Penal, certo? Então, é essa a melhor interpretação quanto a essa conversão da pena de multa na redação do artigo 51 do Código Penal. Espero que tenha ficado claro o julgado. Vejo vocês em um próximo vídeo. Até lá, fiquem com Deus.